1 Pedro, olha só, 1 Pedro 5:7. O que diz? Alguém pode ler para mim aí, bem alto? Mais alguém lê de novo? Mais outra pessoa? Olha só, mas segunda coisa que eu preciso entender, eu preciso confiar em Deus. Sabe, amados, existem processos que são processos antecipatórios, isso é, tem questões que não dobraram a esquina ainda, mas nós já estamos vivendo. Tem questões que ainda estão sendo elaboradas, mas nós já estamos com aquilo dentro de nós. Amados, eu preciso entender uma coisa. Olha o que ele diz. Olha o que ele diz. Lançando sobre ele toda a nossa ansiedade. Mas nós somos hábeis. Por quê? Porque do mesmo momento que nós lançamos sobre ele, daqui a pouco nós vamos lá e tomamos para nós de novo. Sabe que às vezes você entra num culto como esse ou outros cultos, e você entende que Deus está nesse lugar, o Espírito Santo está falando, você recebeu um conselho, uma oração, algo no nível espiritual assim que te pegou de jeito, e você entendeu que você deveria entregar isso ao Senhor. E você foi lá e entregou ao Senhor. E você sai mais leve, você sai mais tranquilo. Só que quando você sai desse ambiente que de certa forma te protege, quando você começa a percorrer, o inimigo começa a lançar setas no teu entendimento, na tua mente, no teu coração. E começa a lembrar de realidades concretas dentro dessa dimensão. E o que nós fazemos, amado? Porque nós recebemos isso como seta, nós esquecemos a palavra, nós esquecemos a promessa, e nós corremos nos braços do Senhor e retiramos dele aquilo que nós lançamos. Qual é a tua ansiedade, irmão? A tua ansiedade é financeira? A tua ansiedade é relacional? A tua ansiedade é ministerial? A tua ansiedade está relacionada a uma enfermidade? A tua ansiedade está relacionada ao dia de amanhã que você não tem controle? Qual é a tua ansiedade, irmão? O que a palavra de Deus diz sobre essa ansiedade? Lança sobre ele. Entrega para ele. Coloca nas mãos de Jesus. Deixa ele cuidar de ti e das tuas coisas. Porque, amados, vamos convir um com o outro aqui, amado. A grande maioria das vezes que nós cuidamos de nós mesmos ou das nossas coisas, nós só fizemos cacaca. Sim ou não, Amanda? Quantas vezes nós batamos no peito, sabe? É comigo, sou eu. Ah, deixa na minha força. Agora eu vou te dizer uma coisa. Entrega para o Senhor Jesus. Ele tem cuidado de ti, viu? Deixa eu te dizer assim, ó. Ele tem cuidado da tua vida financeira. Ele tem cuidado, amado, da tua vida, da tua saúde. Eu me lembro que quando eu entrei naquele hospital, já contei isso aqui, quando eu fui lá fazer a questão do câncer lá, gente, eu entrei num tempo assim, eu estava pensando assim, ó, por que não passa 6 meses logo? Por que pensava 6 meses logo? Eu digo, caramba, não ia passar. O que eu tinha que fazer? É viver cada dia. Vamos viver cada dia e entregar nas mãos do Senhor. A ansiedade te rouba coisas.
te rouba paz, te rouba relacionamento, te rouba coisa. Então diz aqui, ó, Ele tem cuidado de vós. Amém, amado? Ele tem cuidado da tua vida, da tua casa, do teu marido, da situação que tu está vivendo. Não fica ansioso. Entrega nas mãos dele. Amém, amados? Amém, igreja? Confiar no Senhor. Agora abra comigo lá em Provérbios 12, 25. Estamos caminhando aqui para o lugar de chegada aqui, viu, amados? Não fica ansioso. Amém? Não fica ansioso. Provérbios, até porque eu sei, quando terminar o culto, vão ficar uma galera conversando aí na frente. Aí tem que ir lá desligar o disjuntor para todo mundo ir embora. Provérbios, olha só um segredo aqui, amado. Provérbios 12, 25. Quem é que pode ler para mim esse texto? Olha só, amado. O que nós fizemos entendendo aqui, amado? Primeira coisa que eu preciso fazer é tornar as minhas petições conhecidas a Deus através da oração, da súplica e ações de graça. Isso é, eu vou falar com Deus. Eu vou conversar com o Senhor. Segundo, eu vou confiar no que Ele tem me dito. Mas também existe uma verdade aqui, amado. O que ele diz aqui na Bíblia? A ansiedade no coração do homem o abate, o oprime. Não é verdade? Sim ou não, amados? Quantas vezes você ficou oprimido, angustiado, aflito, inquieto, perturbado, não dormiu, porque você estava ansioso? Quantas vezes, amado? Quantas vezes você queria uma resposta e a resposta estava demorando para chegar? Ou nem chegou? E o teu semblante foi descaindo, a tua alegria foi sendo roubada, os teus olhos foram perdendo o brilho. Você já não abraçava mais a esposa, já não abraçava mais o esposo. Você já ia para o serviço como quem já estava derrotado. Tudo por causa da ansiedade. Você sentava naquela mesa, não tinha coragem de levantar. Você entrava por uma caverna, por um quarto escuro. Quantas pessoas abatidas procuraram na bebida, nas drogas, na compulsividade das compras, na glutonaria. Quantas pessoas foram procurando viver coisas que compensavam o abatimento do coração delas por causa da ansiedade. Mas olha o que diz aqui, amado. Se a ansiedade do coração do homem o abate, ele diz assim, ó, mas uma boa palavra o alegra. O que isso significa, amados? Eu não posso ficar com aquilo comigo. Eu não posso viver este momento que eu estou vivendo de forma individual. Eu não posso me tornar egoísta com aquilo que eu estou vivendo e não permitir que a quem Deus tem levantado no meu lado, ao saber daquilo que eu estou vivendo, possa trazer uma palavra que vai me encorajar e alegrar o meu coração. O que ele está dizendo aqui, amado? Eu preciso repartir, compartilhar aquilo que está dentro de mim com alguém que Deus tem levantado na minha vida. Você entende isso, amado? Então eu vou vivendo a minha ansiedade na minha individualidade. Eu vou vivendo os meus medos, eu vou vivendo as minhas dificuldades. E cada vez que eu ando para trás, cada vez mais, eu vou entrando para dentro de um buraco negro. E quantas vezes mais eu me aprofundo nesse buraco, mais eu me distancio daquilo que pode trazer o quê? Saúde para a minha alma. Então deixa eu te dizer uma coisa, mas com certeza você vai encontrar alguém de Deus na tua vida que tem uma boa palavra para alegrar, para animar o teu coração, para renovar a esperança de vida em ti, queridos.
O que acontece hoje? Pessoas estão pagando para serem ouvidas e terem quem as oriente naquilo que elas estão precisando. Não fica sozinho, querido. Não guarda essas coisas dentro de ti. Eu tive um professor que ele dizia assim: as coisas indizíveis, as coisas que não são faladas e não são permitidas que se ouçam, elas repercutem ou no nosso comportamento, ou no nosso corpo através de enfermidades. Isso é, quando nós não falamos o que está nos trancando aqui dentro, o nosso corpo vai manifestar. É por isso que o Senhor e a palavra de Deus nos orienta, que existem pessoas para nos ouvir, para nos ajudar, para nos cuidar, para manifestar nas nossas vidas essa palavra de alegria. Amém, amados? Sim ou não? Amém. Esse dia eu atendi alguém, não me lembro, acho que era de Mato Grosso, alguma coisa assim, online. Essa pessoa, ela chorou 1 hora inteira, porque ela só precisava falar o que estava dentro dela. Ela falava e chorava, porque ela precisava repartir as suas dores. Você entende o que eu estou falando, amado? Homens, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Já falamos isso aqui uma vez, fala a segunda vez, a terceira e a quarta. Como nós somos difíceis de externar os nossos sentimentos, as nossas verdades. Quantas vezes nós estamos ansiosos, mas porque paira sobre nós uma inverdade, que nós somos super-homens, não podemos procurar alguém para conversar sobre as nossas fragilidades. Nós matamos aquilo no peito, e quando matamos no peito, já estamos nos matando também. Procura alguém para conversar. Procura alguém para conversar, mano. Cheguei em casa esse dia e falei para Kátia: Kátia, um homem de 10, um homem apenas. De 10 pessoas que eu estava atendendo, um era homem. Um era homem. Aí você vai dizer, era o dízimo. Não, não, era um homem só. Sabe por quê, amado? Porque nós somos fechados. E a Bíblia diz assim, ó, mas uma boa palavra. Tu quer ter uma boa palavra, amado? Procura alguém para conversar. Procura alguém para conversar. Estou indo para o final aqui, tá? Eu queria que você abrisse Mateus 6:33. Confiar em alguém, falar com alguém, é necessário buscar ajuda e tornar visível aquilo que está dentro de ti. Graças a Deus, amados, a nossa igreja aqui tem pessoas habilitadas, comprometidas com a verdade. E nós estamos à tua disposição para te ouvir. Se tu está ansioso quanto ao teu serviço, quanto à tua vida conjugal, vem conversar. Vem conversar. De manhã, de tarde, de noite, sempre vai ter alguém para te ouvir, querido. Mateus, eu disse para você abrir e não abrir. Mas esse texto ele é muito conhecido nosso. Olha o que diz ali, amado. Mateus 6:33. Mas no 25 diz assim, ó. Por isso vos digo, o que ele diz aí? Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida. Olha aí, ó. Pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestido? 31. Não andeis, pois, inquietos, dizendo o que comeremos, o que beberemos, com que nos vestiremos. Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Aí ele diz, mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas vos serão o quê? Acrescentada. Não vos inquieteis vós pelo dia de amanhã. Agora preste atenção nisso aqui, amado, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal.
Olha o que ele diz aqui. Por que tu está ansioso? Com o que tu vai comer? Por que tu está ansioso com aquilo que tu vai beber? Vai vestir? São as nossas necessidades mais básicas, sim ou não? São, né? E é aquilo que nos traz inquietação e preocupação. Quando nos falta dinheiro, nós pensamos o que vamos comer, beber. Quando nós estamos sem trabalho, nós pensamos o que nós vamos comer e beber. Quando nós acordamos de manhã, nós pensamos no dia, o que nós vamos comer e beber. Quando começa o mês, nós pensamos no mês, o que nós vamos comer ou beber e vestir. Quando muda as estações, nós começamos a pensar na roupa daquela estação. E assim vamos indo. Mas o que eu preciso entender, amado? O que ele diz aqui? Deus sabe que tu precisa de todas as coisas. Ele sabe as tuas necessidades. Então, pastor, quer dizer então que eu vou subir no Morro da Guarita lá e vou ficar sentadinho, comendo um mamão e tomando um suquinho tranquilo? Não, eu não estou falando sobre isso, amado. Eu estou falando uma realidade. Se de alguma maneira você não está alcançando aquilo que você gostaria de alcançar, ou você foi privado de algo, eu quero te dizer, mesmo que você não tenha de onde tirar, mesmo que você tenha perdido o trabalho, o dinheiro, aquilo que você julgava, que era o canal de sustento da tua vida, eu quero te dizer, mas sem medo de errar, Deus sabe do que você precisa. E Ele vai te alcançar segundo as tuas necessidades. Sabe, não fica. Por mais que tu andares ansioso, você não vai ter a capacidade de transformar essa realidade que você está vivendo. Então o que você precisa? E aqui diz, busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque o de resto vai sendo te acrescentado. Ele vai te dando aquilo que tu precisa. Mas nós somos seres humanos, amado. E naquilo que nós nos entendemos como homens, nós temos uma capacidade enorme de entender de forma errada. Nós buscamos primeiro aquilo que o Senhor diz que vai ser acrescentada. E nós deixamos de buscar aquilo que o Senhor diz que é para buscarmos primeiro. É por isso que nós invertemos o valor das coisas e nos colocamos em algumas confusões no percurso da nossa caminhada. Se eu estou buscando o reino de Deus e a sua justiça, eu estou me enchendo de Deus, da sua verdade, da sua vontade. E eu sei que Ele vai cuidar de mim. E mesmo que eu não tenha emprego, mesmo que eu não tenha dinheiro, Deus vai olhar para o meu coração e vai me atender. Sabe por quê? Porque Ele diz para mim que eu tenho muito mais valor do que as aves do céu que Ele cuida. Você entende isso, amado? Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas, eu quero te dizer essa noite, vão te ser acrescentadas. Sabe, eu quero orar contigo, amado. Eu quero orar pelo teu coração. Eu quero orar pela tua vida, viu? Muitas pessoas estão aprisionadas num sentimento de ansiedade. Amados, eu lido com pessoas há muitos anos. E em nenhuma época nós vivenciamos um tempo como hoje. Casamentos sendo desfeitos. Pessoas desistindo de pessoas. Existem pessoas, amado, que vão contra a sua própria vida por causa das ansiedades. O diabo, ele tem, amado, ele tem entrado na história de famílias por causa das ansiedades. Eu louvo a Deus, amado, quando eu vejo homens e mulheres de Deus se preparando para atender pessoas lá fora, mas com as verdades e os princípios da sua palavra. Eu não sei, amado, qual é a ansiedade que está no teu coração.
Mas e não te preocupe, o que vão pensar de mim? O que vão pensar? Se eu dizer que eu estou ansioso ou ansiosa. Não me importa o que vão pensar de mim. Eu aprendi isso. Não importa. Eu tive momentos de ansiedade na minha vida. Que não fosse Deus, eu mudava a estrada e ia para a estrada da depressão. Mas quando eu me abri e chorei, Deus me tirou daquele lugar.